Graças e paz, irmãos. Amém. Irmãos, nós estamos em Mateus capítulo 10. Ontem nós fomos até o versículo 23, né? E hoje nós vamos terminar o capítulo. Mateus capítulo 10, a partir do verso 24. O discípulo, Mateus 10, 24, não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Obrigado, irmão. Que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais que os pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Irmãos, então nós estamos falando desde ontem sobre esse tema de missões e analisando esse texto de Mateus capítulo 10 e tirando lições importantes para as nossas vidas como discípulos, como crentes e como missionários, que todos somos, né? Uns ficam, outros vão se preparar, daqui a pouco podem vir, talvez para a mesma igreja, para a mesma cidade ou estado, ou quem sabe para onde Deus levar. Mas todos nós temos um chamado, e o chamado de anunciar o nome de Jesus Cristo a todos aqueles que não ainda ouviram falar ou não conhecem a Jesus. Essa é a nossa obrigação. E Jesus, nesse texto, nos dá várias instruções. E ontem nós falamos sobre a autoridade que Jesus nos dá, que Ele nos leva ao lugar e às pessoas com quem Ele quer que nós comuniquemos o Evangelho. Isso não quer dizer que todos não precisem ouvir, mas estrategicamente, às vezes, a hora e o local correto de tomar uma decisão de onde plantar uma igreja, de onde enviar missionários. A mensagem certa que nós precisamos pregar, e o Jesus nos dá essa mensagem. O reino está próximo e para nós hoje é a pregação do Evangelho, as boas novas. Falamos que o trabalhador é digno do seu salário, né? O pastor falou aqui dos mantenedores, né? Para ajudar o casal que está indo se preparar. E depois vão continuar na dependência do Senhor e ainda precisando do cuidado do Senhor, dessas pessoas que, como nós, contribuímos com o nosso dízimo e oferta, né? Eu sempre falo para a igreja, a primeira coisa que você deve fazer para contribuir com o reino é ser fiel no seu dízimo e oferta. Porque se a igreja tiver condições, ela vai administrar a igreja local e vai conseguir contribuir e enviar pessoas para a obra. Falamos que temos que tomar cuidado com aqueles que estão ao nosso lado, com as parcerias que
firmamos e também falamos que, apesar dos momentos bons que nós temos no ministério, Jesus nos fala das perseguições. E hoje nós vamos continuar falando, e aqui nosso primeiro entendimento da noite, nosso primeiro ponto, é Jesus nos encorajando. Ele termina falando sobre perseguição, ele vai continuar falando um pouco sobre isso, mas de certa forma nos encorajando para que nós continuemos a jornada, que não será tarefa fácil, não é mamão com açúcar como nós falamos ontem, mas é uma tarefa necessária, uma missão dada e ela tem que ser cumprida. Então, a partir do versículo 24, nós vamos ver isso. Jesus encorajando assim os seus discípulos e também a nós que vamos continuar a obra, né? E ele começa no versículo 24 ao 25, dizendo que haverá um tratamento igualitário. Da mesma forma como ele foi tratado, nós também seremos tratados. E o versículo 24 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Então Jesus está dizendo, olha, da mesma forma como vocês estão vendo eles me tratarem, vocês também serão tratados. Às vezes bem, às vezes serão bem recebidos, às vezes tratarão vocês com honra, mas às vezes não. Vocês serão perseguidos. E Jesus está dizendo, olha, o discípulo não está acima do seu mestre. Então, assim, você, né, nós temos aqui o Paulo Adriano, que está planejando, sonhando e obedecendo ao Senhor quanto ao chamado. Da mesma forma como você vê a igreja tratando o seu pastor, é assim que você vai ser tratado. Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior. Porque o discípulo não está acima do seu mestre. É isso que Jesus está dizendo, olha, da mesma forma como me trataram, vão tratar vocês. E aí, irmãos, Jesus usa essa expressão no versículo 25, né? Basta ao seu servo ser como o seu senhor, e se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Você lembra em um certo momento, os fariseus, mestres da lei, chamaram Jesus de Beelzebu, né? Uma ofensa terrível, porque Beelzebu é uma indicação para Satanás. É senhor das moscas ou senhor dos sacrifícios, é um deus pagão. E era uma referência para Satanás. E chamaram Jesus de Satanás. Então Jesus está dizendo, se me chamaram Satanás, então, né, vocês podem estar preparados, porque é daí para lá que vão chamar vocês. E isso, de certa forma, é um consolo para nós. Mas como consolo, pastor? Sim. Jesus já está deixando claro como vão ser as coisas. Olha, pode ter até tempos bons, mas vão ter tempos difíceis também, né? Carson diz que, entendendo esse versículo, diz assim, Jesus proíbe os discípulos de serem surpreendidos quando forem perseguidos. Se eles o seguem, não deve esperar nada menos que perseguição. Então Jesus está dizendo para eles isso para que eles não sejam pegos de surpresa, né? E ele usa essa palavra, Jesus proíbe os discípulos de serem surpreendidos, da mesma forma como Jesus foi chamado, eles serão chamados também, né? Hernandes Dias Lopes, ele comenta assim, se chamaram Jesus de Beelzebu, senhor das moscas ou senhor dos sacrifícios, o que não farão aos seus domésticos, né, que somos nós, seus discípulos? Os discípulos não devem esperar a vida fácil, à medida que saírem pregando, curando e libertando. Então Jesus está deixando claro, olha, vão ter tempos difíceis, mas tenham um bom ânimo. A jornada não é fácil, mas vocês precisam perseverar. E Jesus continua. E aí, a partir do versículo 26, ele vai usar uma palavra algumas vezes, que é essa palavra medo. Ele começa dizendo, não tenham medo. Não tenham medo. É difícil, né? Ele começa a falar sobre perseguição, as coisas vão ficar difíceis, vocês serão levados aos tribunais, vão perseguir vocês, vão prender vocês, vocês serão açoitados,
vocês serão chamados de Beelzebul para frente. E aí Jesus fala assim, ó, vocês não precisam ter medo. Não fiquem com medo. Né? Versículo 26. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não se torne conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. E o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Né? Jesus está falando isso com respeito à pregação da palavra. Aquilo que está escondido, aquilo que está por debaixo do pano, as vidas que ali estavam sendo confrontadas, as que estavam vivendo no pecado, aquilo que eles faziam debaixo dos panos, as escondidas, a palavra de Deus vai trazer à tona. A pregação do Evangelho vai trazer luz. E Jesus está dizendo aquilo que eu falei para vocês, de certa forma oculta e às vezes sussurrando aos ouvidos, vocês têm que subir nos telhados e falar dos telhados. Era uma prática naquele tempo, né, quando alguém queria dar uma notícia, né, de forma geral, às vezes subiam no telhado das casas, né, as casas tinham os telhados mais planos, e ali, né, eram melhor vistos e ali falavam em público. E Jesus está dizendo a mesma coisa, aquilo que eu falei para vocês, só para vocês 12, né? Só para o meu grupo seleto, agora vocês vão ter que falar dos telhados. As pessoas vão ter que ouvir vocês. Não tenham medo. Tudo aquilo que está oculto será revelado pelo poder da pregação da palavra. E é a palavra que traz luz às coisas, irmãos. É a palavra de Jesus que traz clareza às vidas, que liberta da escuridão, que faz as pessoas entenderem a vida que estão vivendo no pecado para serem libertas. Se não houver a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na pregação da palavra, não há o que falar em mudança de vida. Então, Jesus está dizendo para eles, olha, vocês não fiquem com medos. Não fiquem com medo, mas aquilo que está oculto será revelado quando vocês começarem a transmitir a palavra de Deus. E aqui é importante, irmãos, entendermos que aquilo que nós ouvimos e aprendemos do Senhor, as pessoas lá fora precisam conhecer. É o meu colega de trabalho, é o meu vizinho, é alguém da família, precisa ouvir do amor de Cristo. É isso que Jesus está dizendo, olha, eu falei para vocês aqui, eu expliquei, mas agora vocês precisam sair e transmitir essa mensagem para quantas pessoas vocês conseguirem alcançar. E nós temos que, às vezes, nós ouvimos a palavra, somos abençoados, somos iluminados, somos libertos, somos transformados e, às vezes, guardamos essa preciosa mensagem para nós. E temos dificuldade de compartilhar. Mas para falar de outras coisas, nós somos bons. Muitas vezes, né? Para falar de mídia social, para falar de time de futebol, para falar do calor, para falar... Nós somos bons, nós não temos vergonha, nós não somos inibidos. As palavras vêm facilmente aos nossos lábios, mas quando é para comunicar do amor de Deus, aí eu não sei falar, pastor, eu não sei o que dizer. Eu não sei como começar uma conversa. A gente cria inúmeros obstáculos para comunicar o Evangelho e obedecer essa ordem que Jesus nos deu. Então não tenham medo. Jesus começa a dizer, ele vai falar mais à frente. No versículo 29 a 31, ele continua dizendo, não tenham medo. E aí ele vai falar daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, no versículo 28. Então Jesus está dizendo para eles, olha, vocês têm que sair, pregar a palavra, mas vocês não precisam ter medo do homem. Porque a única coisa que eles podem fazer contra vocês é matar o corpo. Mas pastor, isso é tudo. Tudo que eu tenho é minha vida. Mas Jesus vai nos ensinar, irmãos, que a nossa vida, quando comparado com o Evangelho, não há o que se pesar, não há o que se medir. E muitos já morreram em prol do Evangelho e morrem nos dias de hoje em prol do Evangelho. E nós vivemos num país, de certa forma, tranquilo, e às vezes custamos, né,
a falar do amor de Cristo. Então não tenham medo daqueles que podem matar a alma. Mas antes, todavia, tenham medo daquele que pode fazer tanto o corpo quanto a alma serem destruídos no inferno. E ele está falando de quem? De Deus. Então, se você falar do Evangelho e aquele que está com a vida em pecado achar ruim e confrontar você e partir para cima de você e querer te agredir, não fique preocupado. E que se caso você chegar a perder a sua vida, não fique preocupado. Antes preocupe com aquele que pode mandar tanto o corpo quanto a alma para o inferno e ali serem destruídos. Os discípulos mais de uma vez, quando confrontados em Atos, disseram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mais a Deus do que aos homens. Então, entre escolher fazer a vontade de Deus e agradar o ego de homens, nós preferimos obedecer a Deus. E se for necessário apanhar, ser preso, perder a vida, para nós é um grande privilégio, uma grande honra. Essa era a resposta dos discípulos, dos apóstolos em Atos. Nós precisamos nos preocupar com aquele que nos deu a ordem, não com as pessoas lá fora que não querem ouvir. Charles Spurgeon, ele diz, irmãos, que às vezes nós ficamos muito preocupados com a resposta das pessoas. Como as pessoas vão reagir com o Evangelho sendo pregado. A gente fica preocupado se vão reclamar, se vão nos ignorar, se vão virar as costas para nós, se vão nos dizer alguma ofensa. E Charles Spurgeon diz assim: pregue a si mesmo. Você tem que pregar a si mesmo, não importa se vão tratar você mal. E às vezes a gente fica preocupado em ser tratado mal e não prega. E às vezes a pessoa está ali, madurinha, só para ouvir um Jesus te ama e se derreter na presença do Senhor Jesus. A gente não faz, com medo da reação terrível que a pessoa poderia ter por ouvir sobre Jesus. E quantas oportunidades nós perdemos de falar de Jesus para as pessoas. Do versículo 29 ao versículo 31, Jesus continua falando, encorajando os discípulos e agora falando um pouco sobre a providência, sobre o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor por aqueles que estão envolvidos na obra. Então não fique preocupado, se Deus chamou, Deus vai prover. Deus vai abrir as portas, Deus vai criar os meios, Deus vai criar os meios, Nem que seja como no meu caso, por enquanto, que trabalho ainda secular e a igreja, gradativamente está melhorando nossa situação para que possamos viver só da igreja, Mesmo assim, eu sempre falo para a igreja, tudo que eu tenho é de Deus. Meu trabalho é Deus que me dá. E é Ele que me dá a oportunidade de poder trabalhar e poder trabalhar na igreja. Até o momento que a igreja vai conseguir cumprir com suas obrigações como pastor. É Deus que provê. É Deus que sustenta. Então o Senhor está dizendo aqui, não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Mais uma vez, Jesus falando, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Jesus está dizendo, olha, nenhum pardal cai do céu se não for por consentimento do Pai. Todos os fios da cabeça de vocês estão contados. Esse Deus que é poderoso, que é soberano, ao ponto de mandar corpo e alma para ser exterminado no inferno, para arder no inferno, é o mesmo Deus que é soberano sobre as coisas simples da vida, quanto a um pardal cair, quanto aos fios do cabelo. Então esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, que pode fazer o sobrenatural, pode também simplesmente sustentar e cuidar de vocês, enquanto vocês estão fazendo a obra. O pastor está falando só de missionário, pastor, evangelista, obreiro. Não, cada um de nós, irmãos. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos capacita para trabalhar, que nos dá saúde, que nos dá força. Tudo vem de Deus. Quando nós pensamos assim, fica fácil contribuir para o reino. Porque não é nada, não é meu. Eu não tenho nada. E a Bíblia nos ensina que nós somos mordomos. Quem que é o mordomo? Qual é a pessoa do mordomo? É aquele que cuida de algo que não é dele. Ele cuida de algo que não é dele. Ele administra algo que não é dele.
Ele simplesmente administra. E é assim a nossa vida aqui. Nós somos mordomos daquilo que Deus confia em nossas mãos. E nós precisamos administrar bem. De toda forma, o Senhor está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Então, nós precisamos e podemos descansar nos braços do Senhor e saber que Ele vai prover, Ele vai zelar. Ontem nós falamos, né, Jesus disse para eles assim, ó, quando vocês forem, não se preocupem em levar 2 sandálias, 2 bolsas, 2 capas, leve só uma, só o que está no corpo, né? A gente entende ali que a jornada era um tiro curto, mas Jesus está dizendo assim, ó, não precisa ficar preocupado com a providência para a viagem inteira, porque eu vou cuidar de vocês. O trabalhador é digno do seu salário, né? O Senhor vai sustentar, e a missão daqueles que ouvem e que já receberam, sustentar aqueles que estão à frente da batalha. Então Jesus fala sobre a providência e Jesus continua encorajando os discípulos para eles perseverarem no anúncio da palavra. E do versículo 32 ao versículo 33, é interessante esse confronto aqui que Jesus coloca, pois aqueles que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, diante de tudo isso que vocês já ouviram até agora, Jesus está dizendo, se você me confessar, e esse me confessar significa falar de mim, testemunhar de mim, se está firme diante de mim, quando vier a perseguição, quando vier as dificuldades, se você continuar me confessando, falando de mim, eu também vou confessar você diante do meu Pai nos céus. Se todavia você me negar, se todavia na hora H você abaixar a cabeça e sair de fininho, eu também vou negar você diante do meu Pai que está nos céus. É uma palavra dura, irmãos, mas necessária para os discípulos naquela época e para nós nos dias de hoje. Como está a sua vida com relação ao Senhor? Quando você é confrontado, você tem se mantido firme, confessando Jesus, testemunhando de Jesus, falando do amor de Jesus? Não importa o que vai acontecer, você está ali firme e forte, testemunhando do Senhor? Ou você nega Jesus? Não, pastor, nunca neguei Jesus. Às vezes nega saindo de fininho, não falando nada, não testemunhando, não compartilhando a fé. Às vezes a gente muda o nome do acontecimento, mas às vezes a gente está virando as costas para Jesus. Jesus está deixando claro, quem me confessar, eu vou também confessar diante do Pai, mas aquele que me negar, eu também vou negar. Então, irmãos, são instruções importantes para nós, que fala que nós seremos tratados da forma como Jesus foi tratado. Apesar das lutas e provações, nós precisamos perseverar, não ter medo, não abaixar a cabeça e continuar firme e forte. Muitas pessoas mundo afora têm sido confrontadas a sua fé todos os dias. Nós, graças a Deus, por bem ou não, nós temos vida tranquila aqui no Brasil. Mas e se viesse uma perseguição e você fosse confrontado? Nega Jesus ou você morre? Qual seria a sua postura? Qual seria a sua atitude? Precisamos pensar nisso. E às vezes nós somos confrontados em pequenas coisas e não damos a devida importância a esse tema. E aí Jesus vai falar, irmãos, sobre a renúncia do missionário, a renúncia do discípulo, a renúncia que nós precisamos fazer para continuar seguindo e servindo ao Senhor Jesus. E a partir do versículo 34 nós vemos isso. No versículo 34 ao 36 nós vemos uma certa divisão ou perseguição dentro do lar. Ontem a gente começou, eu falei que a gente ia falar um pouco mais hoje. Versículo 34. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, o inimigo do homem serão os da sua própria família. Então Jesus está dizendo aqui
para os discípulos que eles iriam ter problema dentro da sua própria casa. E eu acredito, e a gente, lá na nossa igreja, a gente tem isso, provavelmente vão ter pessoas aqui também, que tem isso dentro de casa. Isso aqui é claramente notado nos dias de hoje. Por amor a Cristo, e é esse o entendimento, muitas vezes há problemas dentro da própria casa. Por quê? Porque às vezes a esposa se converte, o marido continua vivendo a vida longe dos caminhos do Senhor. E ali há choque de interesse, ali há problemas de relacionamento. Os filhos se convertem, mas os pais não. Os pais não querem deixar os filhos, que às vezes ainda são adolescentes ou crianças, irem à igreja. O marido se converte, mas o resto da família toda ainda continua vivendo no mundo. Vai haver problemas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão. E aí, filho contra pai, né? A filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Vão acontecer essas coisas dentro de casa. É um paradoxo que Jesus trouxe para os discípulos naquele momento, porque o príncipe da paz, aquele que pode mudar a história da vida de alguém, aquele que pode transformar, que pode sarar, que pode curar, que de repente era a esperança de todos, está dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E é claramente entendido dessa forma, que o evangelho, a fé em Cristo Jesus, ela causa divisão, ela causa separação. Nesse sentido, que alguém no próprio seio familiar abraça a fé, outros não abraçam e acaba havendo problemas dentro de casa. William Hendricks comenta nesse sentido. A fé não só cria divisão entre uma raça e outra, um povo e outro, né? E a gente vê guerras sendo travadas nesse sentido, uma igreja e outra, mas ainda produz divisão na família, que na realidade é às vezes a mais aguda das divisões, porque é uma divisão que você convive todo dia, toda hora. Se você for realmente, né, dedicado e persistente, você sempre vai ter problema em casa. Aquela irmã que quer servir ao Senhor fielmente e o marido não serve ao Senhor, ela vai ter problema em casa, né? O marido às vezes vai criar compromisso na hora do culto. Não, agora nós vamos visitar fulano de tal, na hora do culto, né? Não, agora não fica aqui, né? Vamos ficar junto. E aí acontecem esses problemas. E Jesus está dizendo, vão começar dentro da própria casa. Mas Jesus continua dizendo, olha, esses problemas vão dar uma intensificada. A partir do versículo 37, no versículo 37 ele diz, quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, esse problema vai existir, vocês vão ter que renunciar e vocês vão ter que tomar uma decisão em algum momento. E ele pega pesado. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quantos pais e quantas mães estão fazendo dos seus filhos um próprio ídolo? O pastor está pegando pesado, é verdade, irmãos. O filho é o centro das atenções, é o reizinho da casa, faz tudo, né? Bate na cara do pai, da mãe, não se fala nada, é o centro das atenções. Tudo que o pai e a mãe nunca teve durante a infância, despeja tudo na vida da criança, achando que está fazendo bem. A criança é o centro das atenções. Tem pai e mãe que quando o filho casa e sai, vira um desespero, às vezes até dá divórcio, porque só viviam junto por causa dos filhos. E Jesus está dizendo, vocês têm que fazer uma escolha, olha, vai ter problemas, vai ter espada, vai ter divisão, e vocês vão ter que fazer uma escolha. Ou é o pai ou sou eu, ou é a mãe ou sou eu, ou são os filhos ou sou eu. Jesus não está dizendo para amar menos, Jesus não está dizendo para não respeitar, Jesus não está dizendo para deixar num canto o pai e a mãe velhinho e deixar eles morrer à míngua. Não, negativo, a Bíblia não ensina isso em momento algum. A Bíblia nos ensina a cuidar
muito bem dos nossos pais, os pais cuidar muito bem dos seus filhos. Mas nada pode estar entre nós e Deus, nada. Nem esposo, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filhos. Jesus está apertando o cinto e está chamando para um compromisso. Então, para ser um pregador, para ser um evangelista, para ser um missionário, tem que ter Jesus em primeiro lugar na sua vida. Tem que entender qual é o lugar certo do Senhor na sua vida para que você possa transmitir isso lá fora, da maneira correta. Senão você vai pregar um evangelho que às vezes nem você ainda está vivendo ele da forma ainda correta. Não é digno de mim. E se não bastasse isso, irmãos, e eu me lembro daquele hino de Martinho Lutero, Castelo Forte. Você lembra da última estrofe? Até trouxe anotado para não, caso a memória falhe, né? Termina dizendo aquele hino maravilhoso: se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É forte, né? Como diz uma irmã lá na igreja, é uma mensagem, um fardo pesado para se carregar. Mas é uma verdade. Esse hino de Martinho Lutero, Castelo Forte, é maravilhoso. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele nós reinaremos. O que ele está querendo dizer? Olha, tudo é segundo plano. Tudo é segundo plano. Não está dizendo para amar menos. Não entendam isso. Ame o seu filho, cuide do seu filho, eduque da melhor maneira. Dá do bom e do melhor, você decide. Mas entre você e o Senhor Jesus não pode haver nada. Ninguém. Nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhum objeto, nada. Nada. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E vai além. Versículo 38, versículo 39. A esperança, irmãos. Estamos quase terminando, né? O texto. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Então Jesus começa dizendo: olha, eu vim não para trazer paz, mas para trazer espada. Dentro da casa de vocês vai haver problemas, porque o pai vai ser crente, o resto da família não vai, ou vice-versa. Vocês têm que entender que não tem como você amar pai, mãe, filho ou filha antes de mim. Eu tenho que ser o primeiro lugar na sua vida. E vai além. Tem que haver um sacrifício. E Jesus diz: vocês têm que tomar a minha cruz. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não é digno de mim. Irmãos, naquela época, naquele momento, os discípulos ouvindo sobre cruz, eles só tinham entendimento do castigo que era dado aos criminosos que Roma matava crucificado. Então eles entendiam que era vergonhoso, que era de dor, que era morte. Mas quando Jesus foi pregado numa cruz e morreu na cruz, aquilo mudou o entendimento deles. E fala de algo muito maior. Fala de vergonha, fala de dor. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus fez maldito em nosso lugar. Fala de morte, mas fala de sacrifício. De entregar tudo que tem pelo próximo. De entregar tudo que tem por aquele que se ama. Jesus está dizendo: você tem que carregar a sua cruz. E esse carregar a cruz aqui, irmãos, não é aquele ditado que nós falamos de vez em quando, né? A gente arruma uma dor no joelho, começa a mancar: essa aqui é minha cruz. Né? Arruma um outro problema, não é minha cruz. A empresa está dando dor de cabeça, não, minha cruz agora é minha empresa. Né? Agora, não é essa cruz, não. É carregar a cruz. É dizer não. É morrer para si mesmo. É abnegação. É dizer não para os seus desejos, para a sua vontade. É dizer não para os desejos da carne. É matar a míngua a carne. E Paulo vai falar em Gálatas 5 que a carne e o espírito estão militando um contra o outro. Se você alimenta a carne vai prevalecer. Se você alimenta o espírito, você vai matar a carne.
Mas a decisão é sua, a decisão é minha. Ou eu alimento a carne, ou eu alimento o espírito. E Jesus fala para carregar a cruz, não é aqui uma morte literal, embora possa vir a acontecer, mas é o dizer não para os próprios desejos e vontade em prol do Senhor, em prol do reino, em prol de Cristo. Aí carregar a própria cruz. Então, para sermos bons comunicadores do Evangelho, para pregarmos o Evangelho de Jesus, nós temos que entender o que é ser cristão de verdade, o que é ser servo de Jesus. E Jesus continua no próximo versículo, ele diz que quem acha a sua vida vai perder, mas quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Né? Quem acha a sua vida, conseguimos entender, irmãos, que são aquelas pessoas que estão à procura do bem-estar e das conquistas pessoais. Aqueles que se preocupam apenas em lutar pelos sonhos e projetos pessoais. Eu quero ser um melhor empresário do meu ramo. Eu quero ser dono de tantas coisas. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ser o melhor funcionário da minha empresa. Eu quero ser isso, quero ser aquilo. Só pensando em si, só pensando no ego. Jesus está dizendo, quem acha que vai ganhar a sua vida está perdendo. Mas quem perde a sua vida, quem não faz conta da sua vida, quem entende que é apenas um administrador daquilo que Deus confiou, que como diz Paulo, né? O entendimento de Paulo, olha, já tive muito, já tive pouco, já passei necessidade, já tive com fartura, tudo posso naquele que me fortalece. A gente costuma dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece, para estufar o peito e achar que é só coisa boa. Mas o que vem antes, Paulo dizendo das lutas que ele passou. Já passei necessidade, já passei dificuldade, já aprendi a viver tanto com muito quanto com pouco, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que ele está ensinando. Então, Jesus está nos chamando para uma vida de realmente sacrifício. E entender que ele tem que ser o maior e o mais importante em nossas vidas. Aí eu pergunto para você, quem é que está reinando na sua vida? Gosto sempre de lembrar das 4 leis espirituais. Não sei quantos já teve acesso, mas uma da parte das 4 leis espirituais tem um troninho lá, né? E aí a pergunta, quem é que está no trono do seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração? São os seus projetos pessoais, os seus sonhos, né? São as suas coisas, ou é o Senhor Jesus? Ou é o Senhor Jesus? O que está no trono do seu coração? Nós temos que fazer essa pergunta. Irmãos, mais uma vez, nada contra você sonhar, lutar, correr atrás de seus objetivos, nada contra. Prosperar, avançar, ser o melhor na sua área, faça isso. Mas com o Senhor sentado no trono do seu coração. E aí com certeza você vai entender que tudo que o Senhor está te dando, você tem que reverter para a obra, de uma forma ou de outra. Ajudando, contribuindo, o seu dízimo, né, vai melhorar. Eu, quando era adolescente, sonhava em ganhar X, para poder dar um dízimo melhor. Né? Era sempre assim. Né? Meu sonho, Senhor, é ganhar tanto. Né? Aí um dia a gente ganha aquele tanto e a gente já sabe que não dá para nada, né? Quando chega o final do mês, já não chega nem no final do mês aquele tanto. As lutas do mês consomem tudo. Mas sonhe em crescer para contribuir mais. Olha que maravilha. Né? Pastor, só fala de dinheiro. Já posso arrumar um lugar na igreja, né? O pentecostal aí, né? Não. Irmãos, é do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata, a gente tem que entender isso. Né? Falando de missões, não tem como falar de missões sem falar de dinheiro. Verdade ou mentira, irmãos? Ixi, ninguém falou nada. Vou terminar o sermão aqui. Né? Verdade, irmãos. Como que vocês vão enviar aqui os irmãos para se prepararem sem ter dinheiro? Olha os custos aqui que o pastor falou. Cerca de R$5.000 para um casal se preparar para a obra no seminário. Aí você vai falar assim, não, o seminário está enriquecendo, o casal está lá em tempo integral, despesa, água, luz, comida, né? O salário dos pastores que ali trabalham e servem, tudo isso é diluído na mensalidade dos alunos. Há todo um custo envolvido. Né? Então, cresça, prospere, mas sempre com o Senhor Jesus no trono do seu coração. Nada contra isso. Né? E para terminar, irmãos,
A última porção que nós vamos do versículo 40 ao 42, Jesus deixa claro que o mensageiro ele leva bem mais que a mensagem. Ele leva o próprio Senhor Jesus. O versículo 40 diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem e falar da Bíblia, e ler versículo, e falar daquilo que você já decorou, aquilo que está no seu coração, você não está levando apenas uma mensagem. E Jesus está dizendo, quem recebe vocês, recebe a mim. E além de mim, recebe o meu Pai que me enviou. Então, irmãos, olha o poder da mensagem que nós levamos. Olha o alcance da mensagem que nós temos em nossa mão. Não é apenas meras palavras lançadas ao vento. Não é apenas uma religião, mas é o próprio Senhor nos acompanhando e o próprio Senhor presente naquele momento. E aonde nós levamos o Evangelho, nós estamos levando o próprio Senhor Jesus Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde nós formos, o Senhor está conosco. Aonde nós formos. E Jesus está dizendo, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem abençoar vocês, receberá uma recompensa por isso. Quem receber você como profeta, vai receber uma recompensa como profeta. Quem receber você como justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der pelo menos um copo de água fria para um dos meus discípulos, também receberá uma recompensa. Então o alcance é para nós, mas é também para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos abençoam, para aquele que nos recepciona. O alcance da palavra no coração e a própria presença do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus na vida daquela pessoa. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar, irmãos. Esse é o nosso desafio. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. O próprio Senhor Jesus disse aqui que nós teremos algumas dificuldades, mas isso aqui não é toda hora não, né? Muitas vezes você vai sair, você vai evangelizar 3, 4 pessoas, sem problema nenhum, vai chegar igual os discípulos quando voltaram da missão dos 70, né? Alegres, festivos. Mas tem dia que talvez seja um pouco mais difícil, você sai, ninguém vai querer te ouvir, talvez você escuta um não bem ouvido, né? Talvez alguém te trate mal, mas você tem que perseverar. Você tem que continuar, porque a missão foi dada e a missão tem que ser cumprida. As pessoas estão aí fora precisando ouvir do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus espera que nós sejamos essa ponta da lança, a ponta da flecha que vai alcançar essas pessoas. Irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Como os irmãos viram, são instruções do próprio Senhor Jesus Cristo para nós. Que nós possamos trazer para a nossa vida, no âmbito pessoal, aquilo que se encaixe na nossa necessidade, nas nossas dificuldades com relação ao evangelismo, e que nós não abaixemos a cabeça, mas continuemos avançando. Eu, como pastorei uma igreja que nasceu daqui, né, que é uma congregação daqui, eu fico muito feliz em falar de vocês, pelo que vocês fazem. E é minha oração que vocês continuem fazendo mais, enviando mais pessoas, plantando mais igrejas, né? E o nosso sonho lá é um sonho parecido com o de vocês, de poder contribuir mais com o reino de Deus. E isso requer todos os envolvidos. O pastor vem com a visão que Deus coloca no coração, que é uma visão bíblica, e a igreja tem que acompanhar. Do menor ao maior, do que tem menos ao que tem mais, tem que acompanhar, porque é assim que a gente faz missão. Orando, contribuindo e indo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo em Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela possa trazer os frutos, ó Pai, necessários em nossas vidas. O que nós vimos aqui, ó Deus, são tantas instruções importantes e necessárias para as nossas vidas, ó Pai.
E nós entendemos, ó Pai, que cada um de nós somos um missionário. Ó Deus, quer no seio da nossa casa, ou nos lugares mais longínquos, ó Pai, é o que o Senhor nos levar. O importante é que nós falemos do amor de Cristo às pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor tire todo o medo, toda a vergonha, toda a timidez, e que saiamos falando dessa mensagem tão maravilhosa e preciosa que nós recebemos do Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe, ó Pai, esta igreja, continue abençoando, ó Pai, estes irmãos que já têm feito, ó Pai, ó Deus, tantas coisas em prol do reino. Que o Senhor continue abrindo as portas, abençoando, fazendo os teus servos crescerem, avançarem, prosperarem, ó Deus, no reino e para o reino. Essa é a nossa oração, Pai. Tudo é para a honra e glória do teu nome. E que o Senhor continue sendo louvado, adorado e exaltado aqui neste lugar e nas nossas vidas. Assim eu oro e assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.